Muito bom dia, prezado telespectador. Quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. E a sua central de notícias e informações está ao vivo pela Conecta Mais TV, que está completando 3 anos de idade. Beto Guidini, um bom dia para você. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quinta-feira, 22 de julho de 2021. Hoje, dia do cantor lírico e também dia do trabalhador doméstico. E o nosso pensamento do dia. Quebre a rotina, inove, invente, crie, renove. Adota a mudança como roteiro da sua vida. E a previsão do tempo para esta quinta-feira será de sol o dia todo sem nuvens, não chove. A noite aberta sem nuvens, mínima de 8 graus, já a máxima poderá chegar aos 21 graus. Mínima de 5 graus. E neste momento fazem 5 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de quinta-feira. Começamos pela região. Nova Prata participa do projeto Pavimenta do Governo do Estado. Pela Serra e o Planalto, a Marco Polo de Caxias do Sul apresenta seus novos modelos de ônibus, a geração 8. E nós mostramos os detalhes para você. E pelas notícias do Estado, campanha do Detran do Rio Grande do Sul destaca os motoboys da pandemia e pede o reconhecimento a esses profissionais. Nas informações do esporte, o time feminino de handball da Noruega, Beto, foi multado por jogar de biquíni. Jogar sem biquíni, Thiago. Sem biquíni? Sem biquíni. E agora, pela economia, o Banco Mundial prevê 9 anos de efeito negativo da pandemia sobre emprego e salário no Brasil. Na agricultura, se bateram todos os recordes na importação de fertilizantes, de acordo com o Conab. E pela notícia do mundo, a chuva na Europa e o calor de 47 graus no Canadá acendem alerta de clima no Brasil. Nas informações da política, o presidente Jair Bolsonaro diz que vai vetar o aumento do fundão eleitoral. Será que ele vai dar o canetaço e cancelar a Câmara dos Deputados, Beto? Será, Thiago? E pela atualidade, a cocaína disfarçada de carvão apreendida na Irlanda vale até 41 milhões de dólares, Thiago. Muito bem, tudo isso e muito mais a partir de agora na sua central de notícias e informações, que conta todas as manhãs com o apoio dos supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Unimed, Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Franco, moda masculina que todas as manhãs nos veste muito bem e elegantemente. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região. E também a Dilnet Telecom com a Dil Fibra, a Dil Fone e a Dil TV, a maior cobertura da Serra Gaúcha com você. Beto Guidini, iniciamos o nosso giro pela região. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas 7 minutos. E começamos por Nova Prata. A linha Silva Jardim terá água potável. Na manhã de ontem começou mais feliz na linha Silva Jardim, comunidade do Gramado. A Corsan, acompanhada do prefeito Alcione e pelo gerente da unidade de Nova Prata, Inácio José Araújo Mafuz, realizou a entrega dos canos que serão utilizados no projeto que levará água potável para a localidade. A obra, que é uma parceria entre o Poder Público Municipal, a comunidade e a Corsan, terá início imediato e beneficiará as famílias que vivem na linha Silva Jardim. Muito bem, seguindo com as informações também por Nova Prata, o município aderiu ao programa Pavimenta do Governo do Estado. Segundo as informações repassadas, na tarde do último dia 20, o prefeito Alcione Graziotin entregou ao secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato, o projeto para asfaltamento da estrada General Osório, a principal via de ligação entre os municípios de Nova Prata e Vista Alegre do Prata. O projeto será desenvolvido em parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul, através do programa Pavimenta, que tem o objetivo de melhorar a infraestrutura rodoviária dos municípios gaúchos, para o fomento do turismo e o escoamento da produção, além de trazer uma maior qualidade de vida à população.
O projeto agora está em fase de análise e, caso seja contemplado, garantirá a pavimentação asfáltica da estrada até a divisa com o município de Vista Alegre do Prata. E por Nova Prata, atenção população geral com 34 e 33 anos. Segue a data da vacinação, que será amanhã, dia 23 de sexta-feira, a população geral de 34 e 33 anos. Para ser vacinado, é necessário dirigir-se à unidade da saúde a qual pertence e apresentar os seguintes documentos. Documento com foto, RG ou CNH, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação e comprovante de endereço. Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria Municipal da Saúde pelo fone 3242-9900. Seguindo com as nossas informações, vamos até Nova Bassano, porque amanhã também teremos campanha de vacinação lá em Nova Bassano. É para a população acima dos 37 anos de idade. O horário das 8h30 às 16 horas no sistema drive-thru no posto de saúde central. E a documentação, carteira de identidade, CPF e carteira de vacinação. É importante aí levar os documentos, também estão sendo recebidas doações. Então amanhã, faixa etária dos 37 anos em Nova Bassano. E por Nova Araçá, obras de infraestrutura seguem no município. Nesta semana, a Secretaria de Obras e Viação deu início à regularização da estrada que liga a comunidade de Barra Grande até a Capela Santa Marta. Além da regularização do leito da estrada, também foram realizadas melhorias de drenagem pluvial. Posteriormente, o trecho da cerca de 1 km de extensão receberá pavimentação poliédrica, que, para o prefeito municipal, a obra é de extrema importância para o município, pois, além de melhorar o escoamento da produção primária, existe uma larga escala nas duas comunidades, também proporcionará melhor qualidade de vida aos moradores, bem como mais segurança aos usuários da estrada, pontuou o prefeito. Muito bem, Beto. Antes de nós seguirmos pelas nossas informações, um giro pela nossa live do Facebook, mandando um bom dia para a dona Marli Gusberti, o seu João Luiz da Costa, a dona Márcia Turani e a dona Clevi Presendo, que nos saúdam nessa quinta-feira de manhã. Um abraço para os nossos telespectadores, Thiago. Seguindo com as informações, também por Nova Araçá, a reunião entre o Executivo Municipal e a autoridade responsável pela Corsã delimitou novas metas a serem alcançadas no município. Na manhã do último dia 20, o prefeito Ademir Dalpozo e o secretário de Administração e Fazenda, Johnny Comim, receberam os representantes da Corsã, o senhor Inácio Mafuz e o Sidmar Castelli. E o objetivo da reunião teve a pauta de verificar os projetos e as melhorias existentes na rede de água do município de Nova Araçá. Agora temos fotos aí do deputado estadual Dirceu Franciscon apoiando o município de Nova Araçá no projeto Pavimenta RS. Seguindo com as informações que nós temos aí, né, também em Nova Araçá está ocorrendo a campanha de coleta de alimentos e também agasalhos. Os postos de doação para este ato de solidariedade pode ser feito aí na agência da cooperativa do Sicredi, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou na casa paroquial, que também faz a recepção desses donativos. E agora por Paraí. O secretário de Desenvolvimento visita obras do programa habitacional. Na quarta-feira, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e Desporto, Silvio Zolé, esteve conferindo o andamento das obras do programa habitacional, o Meu Lar, no local, nas proximidades da RS 438 e do bairro São Lucas 1, estão sendo construídos 4 prédios com um total de 64 unidades habitacionais. Os apartamentos possuem 2 dormitórios e vaga de garagem. As famílias beneficiadas pelo programa habitacional do município também vão contar com uma área de lazer, pracinha e salão de festas, tudo em um condomínio fechado. Muito bem, há obras avançando de habitação popular. Diversas cidades da região estão enaltecendo esse tipo de programa, o que demonstra a responsabilidade social dos administradores. Seguindo com as informações, falamos também por Paraí. No último mês, Walter Menin assumiu o cargo de secretário municipal de Obras e Viação e atuou juntamente com Claudemir Correia,
que segue como diretor de obras da cidade. Dando atenção ao perímetro urbano do município, durante esse período, a Secretaria deu sequência principalmente aos trabalhos de manutenção. No perímetro urbano foram realizadas a limpeza das vias, a pintura das faixas e dos cordões, além da restauração dos calçamentos. No interior do município de Paraí, a Secretaria segue com a manutenção das estradas, os serviços de patrola, rolo e aplicação de cascalho e brita. Trabalhos foram realizados nas comunidades de São Mateus da Capoeirinha e também na Barra Seca. Terraplenagens para indústrias e investimentos rurais são realizados constantemente pela Secretaria. E por Paraí, na tarde da terça-feira, a equipe do CRAS de Paraí recebeu a visita da secretária de Assistência Social do município de Davi Canabarro, Justina Bianchetti Benedetti, da coordenadora do CRAS, Caroline Benedetti, e equipe técnica, também a assistente social Franciele Costa Curta e a psicóloga Aline Bregalda. O objetivo da visita foi de conhecer o espaço disponível em Paraí e fazer uma troca de experiências sobre como é desenvolvida a política pública de assistência social no município de Paraí. Seguindo com as informações, atenção para a antecipação da segunda dose na cidade de Paraí. Pacientes que receberam aí a vacinação no laboratório nos últimos dias 4 de maio e até 7 de maio devem agendar a sua segunda dose para os dias 27 e 30 de julho, que vai ser feita a aplicação na próxima quinta-feira, dia 22. A aplicação acontece das 13h30 até as 15h30, então entre em contato aí com a central de atendimento da Prefeitura para o agendamento e a aplicação que ocorre no dia de hoje. E por São Jorge, a vacina contra a gripe, a partir de hoje, quinta-feira, dia 22, estará disponível para a população em geral acima de 6 meses de idade a vacina contra a gripe. A Unidade Básica de Saúde de São Jorge recebeu 80 doses e aplicará pela ordem de chegada aos interessados. Rumando para Guabiju, as informações dessa manhã reportam que a campanha do Agasalho 2021 segue ativa e captando doações. O CRAS de Guabiju recebeu aí as entregas que foram feitas pelo município de Nova Araçá. E agradecendo ao vice-prefeito e secretário de Assistência Social, Vilmar Toaza, que no último dia 19 esteve na cidade de Guabiju repassando algumas doações. Na oportunidade, além de roupas, foram doadas colchas confeccionadas com retalhos e trabalhos realizados pelo CRAS de Guabiju. As doações podem ser feitas até o dia 15 de agosto no Centro de Referência em Assistência Social. Participe dessa doação que aquece o coração. E por Guabiju também, a vacinação contra a Covid-19, que acontece amanhã, sexta-feira, dia 23 de julho, para pessoas de 29 a 32 anos, para a primeira dose. Será na parte da manhã, a partir das 9 horas, e à tarde, a partir das 13 horas, na Unidade Básica de Saúde. As pessoas inseridas nesta faixa etária serão comunicadas pelas agentes de saúde. Se você não for comunicado, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde. Seguindo com as informações, também por Guabiju, a vacinação contra a Covid ocorreu mais uma etapa no dia de ontem, 21. E aí algumas imagens das pessoas com faixa etária dos 33 anos que receberam o seu imunizante na forma da primeira dose. E agora por Protásio Alves. Protásio Alves alcança 691 pessoas com esquema completo de vacinação. Na manhã da quarta-feira, dia 21, na Unidade Básica de Saúde, 43 pessoas receberam a segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Agora, segundo a enfermeira Priscila Capuani, são 691 protasiovenses com esquema completo de vacinação, em uma população total de cerca de 2 mil habitantes. E Priscila salienta que a vacinação foi antecipada em 2 semanas por determinação do Estado. E ela lembra também que todos que receberam as 2 doses das vacinas, que os protocolos de prevenção precisam ser mantidos. E finaliza a enfermeira da Secretaria da Saúde de Protásio Alves. Muito bem, seguindo com as informações, vamos a Vila Flores e as notícias da Terra da Fé, do Pão e o Vinho.
Representantes da municipalidade se reuniram com o deputado federal Osmar Terra, que esteve na região nessa semana. Na última terça-feira, o vice-prefeito aí de Vila Flores, senhor Agenor Gali, esteve na presença também do deputado federal e o encontro foi realizado na cidade de Veranópolis. Esse encontro serviu para reforçar os vínculos e também o diálogo com o deputado, ocorrendo aí direto o contato. Na oportunidade foi visitado o Instituto da Longevidade e o Hospital São Peregrino Lasiose e o Centro de Convivência, locais que receberam auxílio e recursos financeiros enviado por Osmar Terra, seja por demanda parlamentar como deputado ou os recursos dos ministérios enquanto ele estava à frente da pasta de Desenvolvimento Social e Cidadania. E agora quem está à frente da nossa chamada externa, ela que é permanente nessa pasta, né, Beto Guidini? Isso mesmo. Monalise Canali e as informações dessa manhã do nosso núcleo de jornalismo. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã, que novamente amanheceu congeada nas nossas redondezas aqui no nosso município, principalmente no interior, né? Mas a gente percebe que hoje o clima está mais ameno, esse solzinho que hoje está batendo aqui, fazendo uma pequena fotossíntese, né? Como diria a professora de biologia. Mas a gente percebe que hoje sim o clima está mais ameno, então a gente pode aproveitar um pouquinho mais, pode sair um pouco mais de casa, né, para poder fazer os afazeres da parte externa. E também continuar, é claro, com o casaco, né, com aquela prevenção aí do frio, porque a gente sabe que ele está bastante rígido nos últimos tempos, né, visto que é um dos frios mais fortes que a gente teve nos últimos anos. Falando um pouquinho das nossas informações do Núcleo Próprio de Jornalismo, hoje nós teremos então o Acontece do município de Cotiporã. Ontem nossa reportagem esteve conversando com a secretária de Saúde e Assistência Social, a Roseli Frison, que conta um pouquinho para nós sobre a importância da imunização e também em que pé andam então as vacinas no município de Cotiporã. Tanto a cobertura vacinal da influenza, que é a vacina da gripe, quanto a da Covid-19. Então, daqui a pouquinho, esse Acontece estará ao vivo aí para vocês acompanharem as informações. E também teremos um informe do município de Protásio Alves, onde o secretário nos conta um pouquinho sobre o acervo da Biblioteca Municipal, que foi aumentado nos últimos dias, né? Uma doação feita pela Biblioteca Pública de Porto Alegre. São mais de 100 volumes aí que estão somando ao acervo da Biblioteca Municipal de Protásio Alves. E também ele deixa o convite para a tradicional festa do Colônia Motorista, que em Protásio Alves ela é super tradicional, mas por conta da pandemia, né, as readequações se dão de todos os lados. Então, nesta festa também será readequado e ele deixa o convite, que daqui a pouquinho você vai poder conferir como você pode participar da tradicional festa do Colônia Motorista de Protásio Alves. Além disso, deixamos aqui o convite para que a partir das 10h30 você fique conosco no programa Algo a Mais. E hoje à noite, a partir das 21 horas, nós temos B-Night com o Casca e o Vini entrevistando o Charles. Ele que foi um dos ganhadores de um prêmio de culinária que aconteceu no programa da Ana Maria Braga. Então você imagina, né? Ele vir para cá contar um pouquinho de toda essa história. Bacana, né? Então aproveita que ele vai estar conosco hoje à noite a partir das 21 horas. Liga na Conecta Mais TV e acompanhe todo esse programa, essa programação bacana que estamos à disposição. E aí, também a gente deixa o apanhado dos boletins epidemiológicos, algumas informações, né, de Veranópolis e Nova Prata com relação à Covid. O município de Veranópolis, então, no último boletim, informou que são 11 pessoas internadas, tanto no Hospital Comunitário São Peregrino Lasiose, quanto algumas que necessitaram ser transferidas para alguns municípios da nossa região. 18 novos casos nas últimas 24 horas e 169 pessoas estão com o vírus ativo nesse momento. E aqui no município de Nova Prata, então, nós temos 13 internações no Hospital São João Batista. Dessas 13 internações, nenhum está em ventilação mecânica, felizmente. Nós tínhamos nos últimos boletins ainda esse quadro, né? Mas felizmente não temos mais essa pessoa em ventilação mecânica. São 12 novos casos nas últimas 24 horas. E o melhor de tudo é que nós estamos com apenas 33 pessoas com o vírus ativo aqui em Nova Prata. Isso não significa que a gente precisa parar de se cuidar.
É muito pelo contrário, isso significa que, mantendo os cuidados, fazendo a vacinação, esse número pode diminuir, como a gente vem percebendo, não só em Nova Prata, mas em todo o nosso mundo, né? Beto e Thiago, a gente retorna com vocês, desejo a todos uma ótima quinta-feira e nos vemos. Muito obrigado pelas informações, Monalise. Nos vemos mesmo por aí, logo mais daqui a pouco. E ó, a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli mandando um bom dia para a Monalise na live do Facebook nessa manhã, Beto. Isso mesmo. Agora nós seguimos com as informações, são 8 horas e 24 minutos, falando sobre Veranópolis, que a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Veranópolis segue a imunização por faixa etária. E amanhã, dia 23, sexta-feira, estará disponível a vacinação para pessoas com idade acima de 33 anos completos. A vacinação para esse público será realizada em todos os postos de saúde do município e deve ser agendada pelo Agenvac, pelo telefone 54 34 41 93 40. E amanhã, sexta-feira, dia 23, a vacinação será disponível também nos postos de saúde central, das 7h30 às 17 horas. E nos postos dos bairros das 8 às 11h30 e das 13 às 16 horas. E no dia da vacinação, é necessário apresentar o documento de identificação, CPF, cartão de vacinação e também o cartão do SUS. Seguindo com as informações na terra da longevidade, a revitalização da Avenida Júlio de Castilhos. O projeto que já foi disposto aí para aprovação seguirá agora, né, para a execução da obra, que tem data para iniciar. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura e o setor de Engenharia, informa que será realizada a ordem de serviço para que a empresa ganhadora da licitação inicie as obras no próximo dia 2 de agosto. Na semana que vem, reuniões serão realizadas com os proprietários dos estabelecimentos localizados na quadra que tem aí logo próxima à Igreja São Luís Gonzaga, para explicação das etapas da obra e como será a revitalização da avenida. E agora falando sobre Cotiporã. Mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 está sendo realizada, que será no dia de hoje em Cotiporã. A primeira dose nesta manhã, das 9 às 11 horas, de ontem, foram aplicadas em torno de 55 doses do imunizante aos cotiporanenses nascidos em 1980 e 1981, na microárea 04, bem como dependências. A segunda dose, pelo período da tarde, das 12h30 às 16h30, foram aplicadas as segundas doses da vacina aos cotiporanenses que receberam a primeira dose no dia 29 de abril. Outras informações sobre a vacinação no município podem ser obtidas pelos contatos abaixo, que é o fone 34 45 28 99 e 996 11 14 31. E nós temos um vídeo agora para conferir isso. Muito bem, você acompanhou a etapa de vacinação em Cotiporã e nós seguimos com as informações da Joia da Serra Gaúcha. O desafio aos agricultores e os colonos de Cotiporã. Devido à pandemia causada pela Covid, não será possível realizar a tradicional festa em homenagem ao colono e ao motorista. Mas não podemos deixar de agradecer e valorizar esses profissionais que atuam na agricultura do município, garantindo desenvolvimento através do trabalho e encantam pela coragem, pela força e pela simplicidade. O Centro Cultural, com o apoio da Prefeitura, convida a comunidade cotiporanense para que participe da campanha Siamo Tutti Coloni. Como participar?
Envie pelo WhatsApp através do número 996504922 até o próximo dia 29 de julho, registros dos hábitos e costumes herdados pelos imigrantes, bem como o trabalho agrícola realizado nas suas propriedades. As fotos serão recebidas, escolhidas, selecionadas e postadas na página da Prefeitura como forma de homenagear o colono, o agricultor e também o motorista. E Fagundes Varela, um agradecimento. A Secretaria da Saúde e Assistência Social de Fagundes Varela agradece ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região, CIMEX, pela doação de 100 testes rápidos de antígeno para o diagnóstico da Covid-19. E a administração expressa a gratidão por esta contribuição. Seguindo com as notícias também por Fagundes Varela, aplicação e investimento na segurança. A Prefeitura Municipal, visando proteger e dar maiores condições de segurança aos alunos e profissionais da Escola Caminhos do Aprender, através da sua Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, investiu em uma porta automatizada no centro administrativo da escola. Anteriormente, a porta que ficava aí estava aberta durante todo o dia, dificultando o controle de quem acessava a escola. Com a automatização, o público em geral deverá interfonar para poder entrar. Foi investido também em portões fixos e telados para fechar os acessos do entorno ao prédio. Cada vez mais as escolas são surpreendidas por pessoas, muitas vezes mal intencionadas, e o investimento em segurança visa dar aí maiores padrões de tranquilidade a toda a comunidade escolar. E Fagundes Varela também, na manhã da última terça-feira, dia 20, o prefeito Nelton Conte esteve reunido com o deputado federal Osmar Terra durante a sua passagem por Veranópolis. O encontro serviu para reforçar os vínculos com a liderança, além de serem tratados de temas relacionados ao desenvolvimento de Fagundes e de municípios da região. Também participaram do ato o prefeito de Veranópolis, Valdemar de Carne, o vice-prefeito de Vila Flores, Agenor Gali, além dos secretários municipais de Veranópolis, Fabiano Parisi, Romeu Tedesco, Eliezer Dalla Costa, da assessora jurídica Fabiane Mercalli e da vereadora Adriane Parisi. O secretário municipal de Vila Flores, Márcio Fiore, também participou deste evento. E vamos a Vista Alegre do Prata e as informações sobre campanha de vacinação para a Covid que estará ocorrendo. É a faixa etária aí abarcada, né, acima dos 28 anos, e a vacinação ocorrerá amanhã, dia 23, das 12 horas, do meio-dia até às 15 horas. Maiores informações no posto de saúde de Vista Alegre, no 3478-1152. E agora por Guaporé. A atenção para a aplicação da segunda dose da Fiocruz AstraZeneca, doses da segunda disponíveis para quem recebeu a dose 1 até 7 de maio. É necessário apresentar o comprovante de vacinação da dose 1. E atenção, não serão aplicadas dose 2 se não possuir o comprovante da dose 1. A data foi ontem, dia 22, ou será hoje, dia 22 de julho, das 8 às 10 horas, no local Posto Central, na rua a Gilberto Maia, em frente à Farmácia Central. É necessário apresentar o comprovante da dose 1, estar utilizando máscara, manter distância na fila e não ter tido Covid-19 nos últimos 30 dias. E também comunicar se estiver apresentando sintomas. Lembre-se que o intervalo entre a vacina da Covid-19 e da gripe é de 14 dias. Seguindo com as informações de Guaporé, falando sobre infraestrutura e investimento. Através da aplicação de R$390 mil com recursos do governo federal e dos cofres públicos, serão utilizados aí para a colocação de 600 metros de paralelepípedos que vão pavimentar as estradas vicinais, em especial aquelas que passam com um espaço de maior concentração de residências e empresas, bem como as utilizadas no escoamento da produção primária, proporcionando maior qualidade de vida aos moradores com segurança e trafegabilidade para veículos e equipamentos agrícolas. E agora falando sobre Serafina Correia. Atenção à primeira dose contra o Covid-19, que será sexta-feira, dia 23 de julho, para as pessoas com 35 anos ou mais. O horário será das 7h30 às 17 horas na sala extra, no prédio do INSS.
Lembre-se, vacine-se. Muito bem, Beto, e agora para a gente encerrar, antes do intervalo comercial, nós temos que vai ocorrer aí a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social em Nova Bassano. E no vídeo a seguir são discutidos alguns temas importantes que serão tratados nessa conferência, que tem acesso aberto a toda a comunidade bassanense e regional. Após o vídeo, um rápido intervalo e nós retornamos para o segundo bloco, com a Serra, o Planalto e o Estado do Rio Grande do Sul. Vamos assistir esse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Grace. Com esse vídeo a gente dá continuidade às nossas atividades da 8ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de Nova Bassano. Espero que vocês estejam acompanhando os vídeos e também participando por mensagens, por áudio ou então pelo telefone. O assunto que a gente tem para hoje é o seguinte: financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Vamos descomplicar. Quando a gente fala de financiamento e orçamento, a gente está falando de quê? Estamos falando de recursos, ou seja, de dinheiro. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a verba destinada à política de assistência social. De forma geral, políticas públicas recebem recursos de 3 fontes: da União, que é o governo federal, dos estados e também dos municípios. Políticas como saúde e educação têm estabelecido por lei um percentual mínimo de receita a ser investido nessa política pública, embora a gente tenha uma emenda constitucional que modificou um pouco esse cenário. Mas, de forma geral, seria da seguinte forma: na educação, o município precisaria aplicar, no mínimo, 25% da sua receita, o Estado, 25% e a União, 18%. No âmbito da saúde, então, o município teria que aplicar, no mínimo, 15% de sua receita em saúde, na política de saúde, 12% o Estado e 15% a União. Na política de assistência social, não existe nenhum percentual mínimo a ser aplicado. E isso a gente considera que é um fator bastante prejudicial a essa política pública, porque impede a melhoria da sua estrutura e também a ampliação dos seus serviços. Outro aspecto bastante importante é a gente considerar a situação da pandemia. Obviamente, a política de saúde é essencial nesse momento que a gente vive. Entretanto, a política de assistência social precisa ser olhada com mais atenção. O que acontece, né? A gente vive também um momento de crise econômica, em que muitas pessoas perderam seu emprego, muitas pessoas perderam a sua renda. A gente tem situações também em que as pessoas tiveram que solicitar um auxílio-doença ao INSS, e isso pode ser um processo bastante demorado. E há ainda aquelas situações das famílias que perderam pessoas, né, na pandemia. E isso diminui de forma bem significativa a renda. Ou seja, talvez um idoso, um aposentado, uma aposentada, ou mesmo um pai, uma mãe de família que vieram a falecer. Isso tem um impacto muito significativo, não só emocionalmente para aquela família, mas também financeiramente. Essas são situações em que a política de assistência social é demandada a intervir, a auxiliar as famílias a superar esse momento difícil. E por isso que é importante que se tenha um olhar e também se destine recursos à política de assistência social para o enfrentamento da pandemia, para que se possa auxiliar essas famílias que vivem essa situação mais delicada, mesmo porque a gente tem um cenário que talvez ainda vai demorar algum tempo para se modificar. Dessa forma, eu pergunto a você: você acha que seria importante que fosse estabelecido por lei um percentual mínimo de receita a ser destinada à política de assistência social? E nesse momento da pandemia,
Você acha que é importante que sejam destinados mais recursos a essa política pública? Aguardamos a sua participação. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Ô Vini, toda vez que termina o programa, cara, me dá uma fome, uma vontade de comer uma coisa diferente. Na semana que vem eu posso te ajudar. Por quê? Vai vir um cara que ele já foi campeão do Super Chef na Ana Maria Braga. Ah, eu sei quem é! É Charlie Tecchio e ele estará contando a sua história aqui nesse sofá. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. E retornamos ao vivo para esse segundo bloco nessa manhã gelada, porém ensolarada em toda a nossa região. Vamos falar da Serra e do Planalto. Agora, Beto Guidini mandando um abraço para a dona Maria Dolores Illi, que está ligada com nós. Um abraço, dona Maria Dolores. Agora são 8 horas e 42 minutos. A previsão do tempo para esta quinta-feira será de sol, o dia todo sem nuvens. Não chove. À noite também aberto, sem nuvens. Mínima de 5 graus. Já a máxima poderá chegar aos 21 graus. Neste momento fazem 7 graus aqui em Nova Prata. E seguindo com as informações pela Serra do Planalto, a Emater realiza projeto que prevê melhoria da qualidade do solo na Serra Gaúcha. A Emater RS Ascar, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, realiza o projeto regional para a melhoria da qualidade do solo das culturas e criações da Serra Gaúcha. O programa visa o uso correto dos solos por meio de capacitações para agricultores e técnicos envolvidos no projeto. Serão executadas atividades individuais e coletivas, como coleta de solo para análise,
visitas para acompanhamento e orientações técnicas. Segundo a Emater, a duração será de 4 anos. E o município de Flores da Cunha irá cadastrar 10 produtores no projeto. Seguindo com as informações, a RGE avisa que pelo menos 10 mil clientes da concessionária poderiam ter redução nas suas tarifas de energia se solicitassem o cadastro junto à tarifa social. Em um levantamento realizado pela Rio Grande Energia, foi constatado um mapeamento. 10.340 clientes da região da Serra Gaúcha que não se cadastraram como baixa renda para receber o benefício da tarifa social, podendo ter descontos na conta de energia. Após um intenso trabalho junto à população, a empresa registrou o crescimento de 6.900 novos clientes cadastrados com o benefício, ainda neste primeiro semestre do ano de 2021, somando, no total, 19.100 clientes cadastrados na região. Com esse aumento na base de dados, maiores benefícios estão sendo alcançados e a companhia avisa que mais pessoas têm direito a receber essa tarifa especial, principalmente nas cidades de Caxias do Sul, Vacaria, Bento Gonçalves, Canela e Farroupilha. A tarifa social traz descontos na conta de energia e pode ser paga aí com valores menores do que a tarifa comum. E 25 de julho, dia do colono e também dia do motorista. No domingo, dia 25, comemora-se o dia do colono e do motorista, uma data importante, já que eles são que movimentam a economia das cidades, estados e países. Os colonos produzem em suas terras o alimento que vai para as mesas e os motoristas fazem o escoamento desses alimentos para todos os cantos do país. Não somente dos alimentos, mas também de muitas outras cargas. Além disso, arriscam as vidas nas estradas, dia e noite, para que cada um possa receber o seu sustento. A data de 25 de julho foi instituída no Dia do Colono em 1968, com a criação da Lei Federal número 5.496, em 5 de setembro daquele ano. Porém, a data já era conhecida, pois desde 1924, quando estavam ocorrendo as comemorações do centenário da vinda dos alemães para o Rio Grande do Sul, a data foi reconhecida e usada para celebrar os colonos, principalmente os alemães. Muito bem, e semana que vem, em homenagem ao Dia do Colono e do Motorista, receberemos ao vivo no nosso estúdio o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Prata e de Vista Alegre do Prata e também o presidente da Associação dos Motoristas aqui de Nova Prata, cada um para falar sobre a importância do seu setor, as reivindicações e como é a realidade em 2021 dessas duas classes, Beto Guidini, que são fundamentais para o funcionamento da nossa sociedade e pela situação aí, muitas vezes são desvalorizadas e nós estamos aqui para enaltecer o trabalho dessa população. Seguindo com as informações, a vacinação em Bento Gonçalves também entrará na faixa dos 34 anos de idade a partir do dia de amanhã. Nessa próxima sexta-feira serão imunizados somente as pessoas com 34 anos nos pavilhões da Fundaparque, das 8 até as 12 horas. E aí é necessário apresentar um documento com foto, o cartão do SUS, a carteira de vacinação e também um comprovante de residência. E obras do bloco cirúrgico estão em andamento no complexo hospitalar. As obras de conclusão do bloco cirúrgico no Complexo Hospitalar de Saúde, no Botafogo, estão em andamento. A empresa responsável pela obra realiza a concretagem da última laje e iniciou a alvenaria. Também está em estágio inicial a obra da farmácia pública, que será realizada a ampliação de espaço de 40 metros quadrados para 123,55 metros quadrados, sendo construído espaço de espera com senha eletrônica, reforma do piso, forro e parte elétrica. O local passará por conta de 4 guichês para atendimentos. Atualmente, o atendimento é realizado somente com um. Já está em processo licitatório o mobiliário também para o local.
Em Bento Gonçalves, também informação para a indústria moveleira. Em parceria com o Instituto Hélice, uma nova forma aí que o Sindimóveis e a Morvergs buscaram para afirmar e estimular o apoio à inovação na cadeia produtiva de madeira e de móveis. O Instituto Hélice conta com estes novos apoiadores na região de Bento: o Sindicato das Indústrias do Mobiliário, o Sindimóveis, e a Associação das Indústrias de Móveis do Rio Grande do Sul, a Movergs. A parceria tem o intuito de representar um passo extremamente relevante para o amadurecimento, não somente do segmento moveleiro, mas para o ecossistema de inovação da região, que passa a ser amplamente representativo e definitivamente deflagra a ambição da Serra Gaúcha como uma referência em inovação no setor moveleiro. Para o presidente do Sindimóveis, senhor Vinícius Benini, a parceria deve fortalecer o desenvolvimento do setor em Bento e em toda a região, dando âmbito da cadeia da madeira e dos móveis. E a Marco Polo lança a geração 8, a nova linha de veículos da empresa. A Marco Polo lançou a geração 8, G8, de ônibus produzidos pela empresa em uma transmissão ocorrida no início da terça-feira. Com uma primeira venda já firmada para a aviação Águia Branca, a promessa é a entrega de um veículo mais tecnológico, de melhor desempenho e com maior segurança. Tudo isso na comparação com a linha anterior, a G7, lançada há mais de 12 anos, antecedendo os 60 anos da companhia. Conforme a apresentação, houve empenho para identificação de demandas e de espaços de desenvolvimento que guiaram o trabalho. Esse esforço cabe bem como preceitos institucionais salientados durante o lançamento, que antecede a comemoração dos 72 anos da empresa. Estas filosofias da atuação foram compartilhadas durante o evento virtual com o CEO da Marco Polo, James Bellini. O trecho de manifestação, o executivo recorda brevemente a história da empresa de Caxias do Sul. E ele lembrou que já na fundação da marca foi firmado o compromisso de busca por aprimoramento, tecnologia e também expansão. Seguindo com a informação, as estradas da Serra Gaúcha, representadas pelo MOB Caxias, instituição que faz aí a busca nas consultas públicas feitas pelo governo do estado, comemoram a prorrogação da consulta sobre a concessão das rodovias, né? Houve uma audiência pública e os prazos foram prorrogados. Com a extensão do prazo para participação, a ideia é que as entidades e pessoas interessadas possam fazer a análise mais cuidadosa de todos os ofícios disponíveis sobre os novos locais de praças de pedágio. O canal é voltado para a elaboração de críticas, sugestões e apresentação de demandas e é ofertado na página do Palácio Piratini. O MOB Caxias, representado pela sua coordenadora Mônica Matia, comemora o adiamento do prazo para que será aí viabilizado um maior período de tempo para a análise das concessões das rodovias abarcadas no bloco 3, que estão aí vinculando as estradas da Serra e também do norte do estado e do litoral, que serão analisadas através do novo programa de concessões. E abertas as inscrições em Caxias para o Desafio Náutico de Habilidades em Água. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promove, por meio do programa Caxias Navegar, o Desafio Náutico de Habilidades em Água. O evento ocorrerá em 2 etapas e terá a fase eliminatória no dia 7 de agosto e a disputa final no sábado seguinte, dia 14. A atividade acontecerá na Represa São Miguel, no bairro Fátima. O desafio é destinado para as pessoas acima de 18 anos e consiste em participante remar por um circuito por boias fixadas em água, onde realizará as tarefas como desviar e secundar os equipamentos. O Navegar disponibilizará os materiais para a prática e a segurança durante a aula. Todos os protocolos de saúde e segurança serão seguidos, sendo obrigatório o uso de máscara para todos os participantes. E as inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas de terça a sexta-feira até 6 de agosto. Os interessados deverão contatar o Navegar pelo fone 3901-8025, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Muito bem, indo agora para a metade norte do estado, vamos para Lagoa Vermelha e o projeto de um novo hospital foi apresentado a toda a comunidade lagoense. O Hospital da AMES, que é uma obra que deve custar em torno de 30 milhões de reais, foi apresentado como complexo de saúde referência para a microrregião. A obra está orçada e teve a apresentação disposta aí através do arquiteto responsável que cuida dessa parte de arquitetura hospitalar. Segundo as informações, o térreo e o complexo de saúde estão divididos para leitos de emergência, urgência, diagnóstico, centro cirúrgico e mais internação. Ao lado do hospital também será erguida uma casa de longa permanência, conforme o arquiteto Jonas Baderman, que é especialista na área hospitalar. Segundo o prefeito Gustavo Bonotto, o projeto do novo hospital é de longo prazo e a prefeitura vai concentrar os esforços na reunião dos recursos. Nessa audiência pública também esteve presente o deputado estadual Paparico Bach, que indicou que vai liberar recursos para o custeio do projeto do novo hospital lagoense. E a Prefeitura de Marau vai criar um centro de capacitação profissional. O prefeito Yura Kurtz, juntamente com o secretário Paulo Dalpaz, informou através de suas redes sociais que a Prefeitura de Marau vai criar um centro de capacitação profissional, ofertando diversas oficinas e cursos para a população se capacitar ao mercado de trabalho. O projeto para a construção de um novo local já foi encaminhado para o setor de licitação. O local será estruturado com cursos de salão de beleza, cabeleireiro masculino, feminino, manicure, maquiagem, design, sobrancelha e também de gastronomia. A ação será voltada para as famílias cujos membros são beneficiários do programa Bolsa Família, incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais e em situação de vulnerabilidade social temporária. Segundo o prefeito de Marau, esse importante projeto social vai possibilitar aos participantes o estímulo e estratégia profissional para poderem, inclusive, abrir os seus próprios negócios para aumentar a sua renda e de sua família, comentou o prefeito. Muito bem, agora vamos para a capital do Planalto Médio, Passo Fundo, onde a BS Bios, empresa referência na fabricação de biodiesel, recebeu o prêmio Great Place to Work, que é um reconhecimento ao resultado da avaliação dos colaboradores que aderiram e manifestaram sua percepção por meio de uma pesquisa que verifica o clima organizacional. Após um ano extremamente desafiador, no qual o compromisso foi cuidar das pessoas, pela segunda vez a BS Bios recebeu a certificação do Great Place to Work, que é grandes locais para trabalhar, como um excelente local para desenvolver as suas atividades laborais. Esse resultado vem a partir de uma pesquisa feita com os funcionários. O Great Place to Work é uma referência global no mundo corporativo, visto como um padrão de excelência que certifica empresas em mais de 60 países, reconhecendo aquelas que se destacam como um excelente local de trabalho. Parabéns à BS Bios. E a Prefeitura libera ensaios de danças nos CTGs. Com a redução dos casos e também o avanço significativo da vacinação em Passo Fundo contra a Covid-19, foi liberada a realização de ensaios de danças e atividades artísticas nos CTGs e departamentos culturais da cidade. A autorização foi concedida pelo prefeito Pedro Almeida após reunião com patrões dos CTGs e o vice-coordenador e diretor artístico da 7ª Região Tradicionalista Luiz Moraes, que apresentaram um plano de retorno com protocolos de segurança e atendendo o decreto estadual número 55.822. Ele disse que sabemos que a necessidade desses grupos voltarem aos ensaios, mas reiteramos que todos os cuidados e protocolos devem ser respeitados. Vamos aguardar o avanço da vacinação para que mais atividades também possam retomar, salientou o prefeito Pedro Almeida. Muito bem, Beto Guidini, vamos mandar um bom dia também para a dona Noeli Lusa, que está nos acompanhando pela nossa live do Facebook. Um bom dia, dona Noeli. Um abraço para nossas telespectadoras. Agora são 8 horas e 57 minutos. A imunização contra a Covid-19 e a influenza continuam acontecendo em larga escala. E hoje a nossa equipe falará sobre a imunização e a sua importância no município de Cotiporã. Vamos conferir essa matéria.
A eficácia da vacinação contra a Covid-19 é algo indiscutível, já provada por cientistas e tudo mais. Hoje nós estamos no município de Cotiporã para falar um pouquinho sobre a cobertura vacinal, tanto da campanha Covid quanto da campanha Influenza, e também sobre a importância de fazer esta vacinação. Bom dia a todos, então. É um prazer, estar aqui novamente com a Conecta. Estar passando, então, algumas informações sobre a vacinação no nosso município de Cotiporã. Hoje, então, nós temos 11 pacientes ativos, nós temos 682 pessoas que já estão curadas. Tivemos, desde o início da pandemia, então, 4 óbitos, 697 pessoas, casos confirmados. E temos uma pessoa hospitalizada. Então, esse é o nosso, nesse momento, o que nós temos no nosso boletim. No dia de ontem, então, nós estivemos realizando mais 55 doses de vacinas para a faixa etária dos 41 anos. Ontem nós fizemos 41 anos e algumas pessoas de 40 anos. Agora, durante essa próxima semana, pelo que nós recebemos do Estado, nada ainda oficial. Mas, enfim, a gente já recebeu do COSEMES, nós estaremos recebendo mais vacinas. Então, na próxima sexta-feira, nós estaremos finalizando a faixa etária dos 40 anos. Nós vamos receber em torno de 80 e poucas vacinas. Nós temos hoje também em torno de 65% da nossa população que já realizou a primeira dose, então, das vacinas, e 30%, em torno de 30 e poucos por cento que já fizeram, estão totalmente imunizados, já fizeram a segunda dose ou já fizeram a dose única, que é da Janssen também, então. Então, eu acredito que nós estamos bem, se comparado, a nossa população está sendo bem imunizada. Assim que chegam as vacinas, a gente procura dentro da mesma semana já realizar, essa vacinação. Então, o que a gente precisa realmente é que as vacinas cheguem até nosso município e nós estaremos, com certeza, colocando, no braço dos nossos pacientes. Com relação a vacina, então, da influenza, nós tivemos 75% de cobertura vacinal. Nós pretendíamos que fosse mais, mas infelizmente foi apenas 75%. O que nós estamos fazendo hoje? Então, nós abrimos, para todas as faixas etárias, para todo o público que quiser fazer a vacina. Claro que conforme elas vão chegando também ao nosso município, mas a gente vai divulgando. E outra coisa que nós estamos fazendo é, junto às agentes de saúde, junto ao pessoal da enfermagem, nós estamos fazendo uma busca ativa daqueles pacientes que não vieram, que eles estavam nos grupos prioritários e não procuraram essa vacina. Então, a gente tem um número de doses de vacinas que estão ali guardadinhas e nós estamos fazendo essa busca ativa. Então, além dessa busca ativa, nós abrimos para toda a nossa população também, então, a vacinação. Conforme elas vão chegando, a gente vai divulgando, então, nas redes sociais e a gente vai entrando em contato com a população. Mas abrimos, então, para toda a população. Então, eu acho que, assim, é importante frisar, primeiro, que além das vacinas, toda a população continue se cuidando, Isso também é muito importante. Qualquer sintoma, procurem a unidade de saúde. Nós temos os profissionais preparados para recebê-los, Mesmo pelo período que nós estamos passando, onde nós temos bastante sintomas respiratórios e às vezes as pessoas acabam se confundindo sem saber se é uma gripe comum ou se é algum sintoma Covid. Então, procurem a unidade básica de saúde e busquem as vacinas. A gente sabe que, principalmente da influenza, que nós não conseguimos atingir, o que nós realmente queríamos. Então, busquem, façam a vacina. Isso é muito importante. Quanto mais imunizados nós estivermos, menos doenças nós vamos ter. Bom. Informações de Cotiporã e nós retornamos agora para falar sobre o estado do Rio Grande do Sul e as principais notícias dessa manhã, Beto Guidini. É triste, a primeira é bem triste, Thiago. 9 horas 6 minutos. 9 horas 2 minutos. 4 horas após a localização de bombeiro desaparecido, equipes encontram segundo corpo sob os escombros do prédio da SSP. 4 horas após encontrar na quarta-feira o corpo do primeiro tenente Deroci de Almeida Costa, um dos bombeiros desaparecidos após o incêndio do prédio da sede da Secretaria da Segurança Pública, SSP, há uma semana, as equipes em busca, resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar localizaram o segundo bombeiro desaparecido.
O segundo sargento, Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz, foi encontrado por volta das 22 horas e 30 minutos da quarta-feira, a 4 metros do local onde estava o tenente Almeida, localizado pelas equipes de volta das 18h30. Ambos foram encontrados no térreo do edifício, próximos à entrada do Departamento de Comando e Controle Integrado, sob os escombros. Seguindo com as informações do Estado, o governo distribui mais 340 mil doses aos municípios gaúchos. Elas serão usadas para ampliar a faixa etária de imunização de adolescentes com comorbidades. A distribuição ocorreu no dia de ontem e as 18 coordenadorias regionais receberam 264 mil doses da AstraZeneca, 36 mil doses da Pfizer e 40 mil doses da Coronavac, que serão utilizadas aí para imunização, principalmente dos adolescentes com comorbidades, e o governo do estado acelerando a vacinação. E agora, falando, os deputados pedem que o Ministério Público analise supostas irregularidades no plano de concessão de rodovias. O Ministério Público, o MP, e o Ministério Público de Contas, o MPC, foram acionados pela Frente Parlamentar de Defesa dos Usuários de Rodovias da Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais pedem acompanhamento sobre o plano de concessão de estradas proposto pelo governo do Rio Grande do Sul. Existe questionamento sobre a evolução do debate do projeto da gestão de Eduardo Leite. Diversos setores mostraram descontentamento com variados pontos da proposta, que ainda é criticada por espaço pequeno de participação da sociedade. Isso porque o prazo para consulta é tido como curto e as audiências públicas obrigatórias foram realizadas pelo Piratini em horário comercial. Além disso, a própria abertura para manifestações das audiências na semana passada foi classificada como insuficiente pelo presidente da frente. Seguindo com as informações, boa notícia para a Expo Inter, que logo mais vai estar despontando aí no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A Feira da Agricultura Familiar quadruplica de tamanho nessa edição. A comissão organizadora analisou e aprovou a documentação de 216 agroindústrias e empreendimentos de artesanato rural, plantas, flores que estão inscritos para participar de 4 a 12 de setembro da Expo Inter 2021. A procura é grande e uma sinalização do fortalecimento aí da agroindústria familiar no estado do Rio Grande do Sul, o que demonstra aí através dos dados obtidos pela Expo Inter. E os caminhoneiros avaliam paralisação a partir do próximo domingo. As entidades e associações que representam caminhoneiros avaliam a possibilidade de realizar uma paralisação nacional a partir de domingo, dia do motorista, que poderia crescer na segunda-feira. Há um descontentamento de parte da categoria com promessas não cumpridas pelo governo Jair Bolsonaro e com as altas recentes do preço do óleo diesel. Entre as insatisfações também são citadas o fim da isenção do PIS/COFINS sobre o diesel, os preços elevados dos insumos como o transporte de cargas e a falta de fiscalização do piso mínimo do frete. Algumas entidades já decidiram apoiar a interrupção das atividades, mas reuniões ainda serão realizadas ao longo desta semana para definir a posição da categoria. Segundo representantes ouvidos por ele, um deles, do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário e Cargas, Plínio Dias, o presidente da entidade disse que a mobilização começa no dia 25 e que a adesão pode crescer na segunda-feira e nos dias subsequentes. E olha aí, Beto, a chamada de atenção. O Detran RS lança uma campanha por respeito e valorização desse profissional que é fundamental todos os dias e que ganhou extrema importância durante o período da pandemia. O reconhecimento ao motoboy, né? Porque nós temos aí que eles fazem os mais diferentes serviços de teleentrega, né? Desde farmácias, supermercados até restaurantes. Os heróis do dia a dia, os motoboys que muitas vezes são desrespeitados. O Detran do Rio Grande do Sul quer que essa população receba o carinho e o reconhecimento. E foi lançado no último dia 8 uma campanha de reconhecimento a quem exerce essa profissão tão importante e ao mesmo tempo tão arriscada. Os motoboys e também as motogirls
que trabalham sobre a pressão do dia a dia e dos horários e também a exposição ao vírus que são submetidos nas suas funções. Por exemplo, Ana Paula Prudêncio de Moraes, que é motogirl há 22 anos, conta que acabou contraindo Covid 2 vezes durante essas aplicações. E em 2021, os acidentes com motociclistas seguiram crescendo. Por isso, o Detran prega o respeito a esses profissionais e o reconhecimento pela sua importância. Quem nunca precisou de um motoboy aí durante o seu dia a dia, Beto? Sempre precisa assinar, Thiago. E agora o governador assina um convênio para ofertar cursos de graduação para apenados. O governador Eduardo Leite assinou em Santa Cruz do Sul, na manhã da terça-feira, um acordo de cooperação do Estado por intermédio da Secretaria de Administração Penitenciária, o CEAPEN, e da Superintendência do Serviço Penitenciário, a SUSEP, com a Associação do Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul, para ofertar cursos de graduação à distância para apenados da população privada de liberdade no município do Vale do Rio do Pardo. Ele diz que queremos viabilizar essa capacitação, cada vez mais termos um sistema prisional cumprindo sua missão, que é um duplo caráter da pena. A pena tem função de restringir a liberdade e, assim, punir e, de outro lado, de ressocializar, porque todas essas pessoas voltam ao convívio social. E temos consciência de que é dever de todos, da sociedade e, é claro, do governo, por meio do sistema penal, de proporcionar condições para que as pessoas sejam reinseridas. E essa parceria é uma oportunidade de ressocialização. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Agora são 9h09. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni,
JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. E retornamos ao vivo para esse terceiro bloco do Conecta News nessa manhã de quinta-feira. Vamos falar do esporte, da economia, da agricultura e do mercado financeiro, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas e 14 minutos. A previsão do tempo para esta quinta-feira será de sol o dia todo sem nuvens. Não chove. À noite aberto sem nuvens também. Mínima de 5 graus, a máxima poderá chegar aos 21 graus. Neste momento fazem 9 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as notícias do esporte. E uma notícia não muito boa para o Internacional. O Inter segue com situação financeira complicada apesar das vendas de promessas. O Inter venceu o Praxedes e Vinícius Tobias, emprestou Léo Borges e João Peglot. E ainda deve fazer pelo menos mais um negócio para fechar as contas do ano. E neste momento, segundo palavras de quem conhece, a situação financeira do Inter é horrível. Porém, a diretoria já decidiu que não irá enfraquecer ainda mais o grupo de jogadores para aplacar as dificuldades de caixa. Se as receitas não reagirem no segundo semestre, o clube fará outros sacrifícios, mas não deve vender jogadores importantes e nem adiará ou atrasará os salários do elenco. Muito bem, mas do lado gremista a coisa também não vai nada bem. Felipão vê o time perdido na marcação e pede que a eliminação na Sul-Americana não atrapalhe ainda mais a campanha no Brasileirão. O técnico gremista elogiou a LDU e disse que a forma como o tricolor atuou fez o time se perder na marcação. Segundo ele, isso já havia acontecido também em Quito e precisa ser trabalhado esses aspectos sobre a marcação do time. E ele diz, abre aspas, estamos muito mal, precisamos melhorar algumas situações e sair desse momento ruim no campeonato. Vamos encerrar o assunto para que isso não influencie o jogo de sábado e Felipão exige uma recuperação rápida do time contra o Atlético Mineiro. E o Ser Gramado tem jogo sábado no Gauchão de futsal. O Ser Gramado, a Associação Esportiva e Recreativa Gramado, equipe futsal da cidade, faz o seu segundo jogo pela competição gaúcha de futsal Série C neste sábado, no ginásio Pereirinão. O jogo em Gramado será contra a equipe Nova Geração de São José dos Ausentes às 15 horas. E em função dos protocolos, o ginásio Pereirinão não será aberto ao público. Seguindo com as informações e a polêmica do biquíni, Beto Guidini. Não ou sim, mas as meninas da seleção norueguesa de handball, que você vai ver na foto aí, elas estão de calção, né? Elas aí foram multadas, né? Porque não acabaram jogando de biquíni. Segundo a Comissão Europeia, a Federação Europeia de Handball, disse que impôs uma multa de 1.500 euros ao time e 150 euros para cada jogadora por utilizarem roupa imprópria no jogo da medalha de bronze contra a Espanha no último domingo. O traje padrão seria um biquíni, mas elas estavam de calção, o que, de acordo com a federação, não corresponde às regras expostas internacionalmente. Agora, falando do jogo do Brasil com a Alemanha, você tem essa atualização aí, Thiago, para passar? Quanto é que tá o jogo, Beto? Foi 3-0. Tá ainda 3-0. Tá acontecendo. Tá acontecendo, porque estamos tudo ao contrário, né? Conforme joga lá, passa aqui, e assim vão ser essas Olimpíadas que nós vamos trazer para você. Mas enfim, aos 46 do primeiro tempo, o Brasil, a seleção olímpica, já faz 3-0 sobre a seleção da Alemanha.
Um gol, inclusive, foi de pênalti. E aí os demais lances estão ocorrendo agora, né? Então, tá ganhando de 3-0, né, Beto? Não vai ser 7-1 dessa vez. Então, a gente pode ficar tranquilo, iniciando a cobertura olímpica para você. Agora vamos falar sobre economia. São 9h18. A JTI anuncia investimentos de 126 milhões de reais em Santa Cruz do Sul. A empresa Japan Tobacco International anunciou na terça-feira, durante o evento Tá na Hora, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz do Sul, com participação do governador Eduardo Leite, o plano de investimentos de 126 milhões no município até o final de 2023. O valor será aplicado em ampliações e otimizações da operação do tabaco na indústria. O líder na operação do tabaco JTI Brasil, Paul Sat, disse que a empresa Brasil é um mercado com grande potencial de crescimento. Grandes investimentos são contínuos, e a começar pela chegada da primeira fábrica de cigarros da empresa na América do Sul em 2018. Naquela época investimos 85 milhões de reais e atualmente estamos finalizando a instalação do processo primário para a manufatura de cigarros, um projeto orçado em 75 milhões de reais. E para a operação do tabaco em folha, temos planos de fortes investimentos nos próximos 3 anos, afirmou Sat. Muito bem, a JTI é a Japan Tobacco International, uma das maiores companhias de fabricação de cigarros do mundo, que tem um polo produtor em Santa Cruz do Sul. Seguindo com as informações da economia, o Banco Mundial faz uma previsão um tanto quanto tenebrosa. Ele avisa que por 9 anos o efeito negativo da pandemia vai recair sobre o emprego e sobre o salário no Brasil. Em relatório, a instituição afirma que os países latino-americanos costumam levar muitos anos para se recuperar das perdas e das grandes crises, porque após a passagem desses episódios, vem novas crises de emprego e novas instabilidades econômicas. O relatório divulgado pelo Banco Mundial afirma que a crise causada pela pandemia vai promover um efeito nefasto nas economias sul-americanas. No Brasil, se estima-se que esse efeito dure por cerca de 1 década. Por exemplo, no Brasil e no Equador, embora os trabalhadores com ensino superior não sofram os impactos de uma crise em termos salariais, apenas em impacto de curta duração em matéria de emprego, o efeito sobre o emprego e o salário dos trabalhadores médios vão perdurar durante 9 anos, afirmou o relatório emitido pelo Banco Mundial. Aperta o cinto, Beto Guidini. Ser brasileiro sempre tem uma emoção a mais e a pandemia, pelo menos no emprego e na renda, deverá durar 1 década. Isso mesmo, Thiago. E a Xiaomi assume o lugar da Apple como a segunda maior fabricante de smartphones. Segundo o Estado de São Paulo publicou, citando a consultoria Canalys, a Xiaomi encerrou o segundo trimestre do ano com a participação de 17% do mercado mundial, atrás somente da Samsung, que detém 19% dos negócios, e a Apple teve percentual de 14%. As vendas da Xiaomi registraram um aumento de 83% no trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. E a Samsung teve um crescimento de 15% e a Apple apenas de 1%. E de acordo com os dados da Canalys, as vendas de smartphones no mundo aumentaram 12% no período. E esse mercado tem mudado ultimamente em razão do enfraquecimento da Huawei, que foi afetada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos. A fabricante, que já esteve em segunda posição entre os maiores do mundo, agora não aparece nem entre as 5 mais potentes. E agora falando sobre agricultura, os fertilizantes, a importação desses insumos nos 5 primeiros meses desse ano é recorde absoluto, com 13 milhões de toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. Puxaram o desempenho os estados de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás, que juntos importaram 8 milhões e 800 mil toneladas de fertilizantes, em especial o NPK, famoso aí pela reparação da acidez do solo. E as mais de 13 toneladas foram distribuídas nessa que é a maior
safra já colhida na história. Os resultados se devem, segundo o Conab, aos preços favoráveis das principais commodities que levaram os produtores a comprar maiores insumos de forma antecipada. Em relação ao frete, a Conab destaca que no mês de maio, mantendo a trajetória de queda registrada anteriormente em abril, o cenário se justifica por conta da entre-safra e o volume dos embarques. Então, o agronegócio também expandindo as exportações. E agora, com um oferecimento especial dos supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa, Unimed, Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil, Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Franco, moda masculina, onde vestir bem é o que importa, Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região, e a Dilnet Telecom, com a Dil Fibra, a Dil Fone e a Dil TV, na maior cobertura de fibra ótica de toda a nossa região. Falaremos sobre o mercado financeiro, Beto. E começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,19. O euro a R$ 6,11. A libra, R$ 7,11. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 168, mínimo R$ 159. O milho máximo R$ 99 e mínimo R$ 87. O arroz máximo R$ 73,85, mínimo R$ 70,35. Já pelo preço da carne, arroba do boi máximo R$ 298,50, mínimo R$ 286,40. Já para o arroba da vaca, máximo R$ 282 e mínimo R$ 275,50. Muito bem, o mercado financeiro, após a instabilidade causada pelo medo da variante Delta nessa semana, ontem dia de recuperação nos mercados de capitais. Ibovespa em São Paulo fechou em alta de 0,42 na casa dos 125 mil pontos. Em Nova York, o Dow Jones alta de 0,83 e o Nasdaq alta de 0,92. Nesse momento, as bolsas europeias todas operando no positivo e os números encerrados no Oriente, Nikkei em Tóquio alta de 0,58 e o chinês Xangai alta de 0,34. Agora são 9 horas e 25 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Ô Vini, toda vez que termina o programa, cara, me dá uma fome, uma vontade de comer uma coisa diferente. Na semana que vem eu posso te ajudar. Por quê? Vai vir um cara que ele já foi campeão do Super Chef na Ana Maria Braga. Ah, eu sei quem é! É Charlie Tecchio e ele estará contando a sua história aqui nesse sofá. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus.
com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. E retornamos para o nosso último bloco dessa manhã do Conecta News, nesta quinta-feira, para trazer as informações, os boletins epidemiológicos, os informes das prefeituras, também as informações internacionais, as notícias da política e atualidades. Esqueci alguma coisa, Beto? Não, tranquilo, vamos por aí mesmo, Thiago. Agora são 9h29. Agora nós vamos apresentar o informe da Prefeitura de Protásio Alves, que será com Roberto Prigo, secretário de Turismo, Cultura e Desporto. Ele fala sobre o acerto da Biblioteca Municipal e também a tradicional festa do colono e do motorista no município. Vamos conferir. Bom dia a todos! O informe de hoje é do município de Protásio Alves e nós vamos conversar com o secretário de Turismo, Cultura e Desporto, Roberto Prigol, que vai nos contar um pouco sobre uma doação muito interessante que aconteceu para a Biblioteca Municipal aqui de Protásio Alves. Foram 108 exemplares vindo lá de Porto Alegre. E além disso, ele te deixa um convite se você quiser participar de uma forma diferente da tradicional festa do colono e motorista. Bom dia a todos, me chamo Roberto Prigo, sou secretário de Turismo, Cultura e Desporto. Eu queria informar a todos que nós estivemos recebendo nessa última semana 108 exemplares de livros da Secretaria Estadual de Bibliotecas Públicas. E queria também avisar que dia 25 nós vamos ter vendas de ingressos de churrascos e frango para a festa do colono, então não vai ser presencial, só vai ser pegue e leve. Assim nós temos outras entregas que vão ser doadas, na verdade, por pessoas físicas, pessoas que já moraram no nosso município. Na semana que vem nós podemos, outras pessoas que quiserem doar livros, nós aceitamos essas doações. Nós deixamos aberto ao público que quiserem retirar os livros também, convidar as escolas estadual, municipal do nosso município, que quiserem vir retirar. A secretaria está aberta para todos e a biblioteca também está aberta para todos que quiserem retirar os livros. Nós temos então a venda dos ingressos para o churrasco e frango no comércio do nosso município. É uma festa tradicional, só por causa da pandemia nós não temos a festa em si, né? Só vai ter a venda de churrascos. Vamos ter exposição de umas peças, umas máquinas do linho, então que vai ser doada pela igreja, vai ser doada para o nosso museu e vão estar, a partir, acredito, da semana que vem, expostas no museu para quem quiser visitar e conhecer mais as peças. Quem quiser então comprar os ingressos, eu convido a todos a comprarem. Mais informações podem ligar na secretaria também, que eu fico à disposição, ou com os festeiros mesmo da festa. Já estão à venda, na verdade, e vai ser entregues no domingo a partir das 11 horas da manhã com a bênção dos caros.
As informações de Protásio Alves para você e agora Beto Guidini de Protásio Alves para o mundo, o nosso giro internacional. Antes disso, mandando um abraço para a dona Tere Cúnico, que nos acompanha lá de Nova Bassano. Um abraço, dona Tere. Agora são 9h32 e começamos pelas notícias internacionais agora, Thiago. E falando que chuva na Europa e o calor de 47 graus no Canadá acende um alerta de clima no Brasil. Eventos climáticos têm chamado a atenção e acendido um sinal de alerta. Uma onda forte de calor no Canadá causou centenas de mortes súbitas quando os termômetros chegaram a registrar a marca de recorde de 49,5 graus centígrados. Na Alemanha, também no hemisfério norte, a chuva forte deixou ao menos 165 mortos e pessoas desaparecidas em um rastro de destruição. Já o Brasil, que sofre atualmente com temperaturas baixíssimas no inverno, no final de junho, pela primeira vez desde 2000, Santa Catarina registrou 3 dias seguidos de neve, com a cidade de Bom Jardim da Serra chegando a marcar menos 7,5 graus centígrados. Na cidade de São Paulo também, a onda de frio matou ao menos 12 pessoas, segundo o Movimento Estadual da População de Situação de Rua. Para a Marina Irota, doutora de meteorologia e professora e pesquisadora da UFC, da Universidade Federal de Santa Catarina, esses eventos são consequência de mudanças ambientais globais, que incluem o clima. Ela explica que a chamada crise climática envolve também uma crise na biodiversidade e uma crise ecológica. Muito bem, as crises cíclicas da humanidade agora se refletem no comportamento climático. Extremo frio no sul do Brasil, calor de cozinhar marisco na beira da praia no Canadá e temperaturas de 50 graus, enquanto a Europa é varrida por enchentes e chuvas. O que será que vem lá, Beto Guidini, que a gente ainda não possa ter pensado, mas o fato é que a mudança do paradigma energético, né, o uso de combustíveis fósseis, deverá ser a grande pauta de revisão de 2030 até 2050. Quem viver, verá o mundo talvez abandonando o petróleo, o carvão e outras formas energéticas poluentes para tentar reequilibrar o jogo junto à natureza. Caso isso não seja feito, a gente já sabe, né? Deve vir mais uma pandemia por aí, mais uma tragédia climática colar, talvez um tsunami bata em algum lugar, talvez o nível do mar suba e talvez nada disso também aconteça, porque o futuro a Deus pertence. E coisas do presente, essas sim se tornam fatos e nós podemos falar. Desde 18 de março de 2020, as fronteiras canadenses estão fechadas para viagens não essenciais. A partir de agora, o governo do Canadá vai reabrir gradativamente as suas fronteiras. Em um primeiro momento, apenas cidadãos norte-americanos poderão ingressar no país desde que tenham completado o seu ciclo vacinal. Após analisar as circunstâncias e a reentrada de estrangeiros, a abertura completa das fronteiras deverá avançar nos próximos meses, conforme anunciou Dominic LeBlanc, ministro dos Assuntos Intergovernamentais do governo canadense. E olha essa, Thiago. O bilionário Jeff Bezos conclui viagem ao espaço com sucesso. Foram apenas 11 minutos, mas o voo supersônico até o espaço da New Shepard, a cápsula suborbital do sistema foguete construído pela empresa espacial Blue Origin, marca a primeira viagem com tripulantes da companhia fundada por Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. Às 10 horas e 12 minutos horário de Brasília, o foguete foi lançado e durante o voo foi possível ouvir os tripulantes comemorando e dizendo que estavam felizes. Somos uma equipe muito feliz no momento. Após 7 minutos, o propulsor do foguete voltou à Terra. A cápsula dos tripulantes voltou a partir de 8 minutos com paraquedas. Além de Bezos, o voo contou com outros 3 convidados. O seu irmão, Mark Bezos, o Elefante, uma pilota de 82 anos, que foi integrante da Mercury 13, e a estudante recém-formado, no ensino médio de 18 anos, Oliver Damon, que é o primeiro cliente pagante a bordo do New Shepard. Muito bem, o turismo espacial é a nova corrida pelo espaço, agora liderada pelos bilionários, né? Não tem onde aplicar dinheiro na Terra, leva ele para o espaço. Quem sabe lá alguém deve
pagar pela renda que eles estão ganhando aqui no planeta. Agora, seguindo aqui pelas notícias da política e atualidade, coisas bem reais, que também envolve uma discussão bilionária. Aliás, Beto, essa gerou bastante polêmica na última semana na internet. É o fundão eleitoral. Dessa vez, o centro da polêmica não é o presidente Jair Bolsonaro, né? Aliás, ele pode ser a solução da polêmica, Beto Guidini. Ele disse aí nas redes sociais que ele vai vetar o aumento do fundo eleitoral. O fundo eleitoral é uma coisa que existe ali dentro de todas aquelas normativas internas que existem no Brasil, que o cidadão de bem muitas vezes nem sabe que acontece, mas que usa dinheiro público, verba e dinheiro da população para financiar as campanhas eleitorais. E ele estava na casa dos 2 bilhões de reais e na semana passada foi aprovado um pequeno reajuste de 2 bilhões. Ele passou para 5,7 bilhões, né, Beto? Proporcional ao nosso salário também tem esse reajuste, né? É um absurdo. Ele isso também. triplica de valor, na casa do bilhão nós estamos falando. Esse dinheiro vai diretamente para os partidos políticos usarem nas suas campanhas. Como o assunto rendeu, repercutiu na internet, bateu negativamente nos parlamentares que votaram favoráveis a esse aumento esdrúxulo do fundo eleitoral, em um momento em que muito brasileiro não tem emprego e nem renda para botar comida na mesa, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas suas redes sociais dizendo que deverá vetar o avanço desse fundo eleitoral e depois desse veto, o assunto retorna para a Câmara dos Deputados para ser novamente analisado. Vamos cuidar desses passos e ver como essa questão do fundo eleitoral vai se finalizar nas próximas semanas. E agora, Beto Guidini, o que tu tens aí para nós? Agora seguimos falando sobre vacinação, né, Thiago? E uma notícia boa, 34,9 milhões de brasileiros completam vacinação, 16,49% da população. Hoje o Brasil superou a marca de 34,9 milhões de pessoas que completaram a vacinação contra a Covid-19. Até o momento, 34.913 brasileiros receberam 34 milhões da dose única da Janssen, correspondente a 16,49% da população nacional. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa. E sobre as vacinas que necessitam de 2 doses, a primeira delas foi aplicada em 1.050.000 habitantes nas últimas 24 horas. Seguindo com as notícias, olha uma mudança que pode surgir por aí. A autorização para viagem de menores de idade poderá ser solicitada pela internet. A mudança começa a valer a partir do dia 2 de agosto. Inicialmente, será somente para voos domésticos. A autorização para que menores de 16 anos possam viajar sozinhos pelo Brasil vai mudar a partir deste próximo mês. Segundo a entidade representativa, mais de 9 mil notários do país, o documento passa a ser emitido de forma online e pode ser feito na internet com o Colégio Notarial do Brasil. Os pais podem fazer uma videoconferência com o cartório que vai reconhecer a assinatura digital exigida na autorização. Com isso, os adolescentes poderão viajar, e não será mais exigido aquele comparecimento no cartório para autorização, reconhecimento de firma e tudo mais. Cartórios que é uma criação genuinamente portuguesa em vigor no Brasil até este ano. E agora falando de criança, Tiago, olha essa. A justiça determina que criança tenha nome de 2 pais na certidão. A 8ª Vara Civil de Justiça de Minas Gerais determinou que uma criança de 6 anos de idade tenha, em sua certidão de nascimento, o nome do pai biológico e do pai de criação. A criança, que nasceu em setembro de 2014, foi registrada com o nome do pai socioafetivo, mas o pai biológico entrou com uma ação na justiça para que seu nome constasse no registro civil dela. E, segundo ele, o relacionamento com a mãe da criança terminou quando ela estava grávida de 6 meses e mais tarde ela se casou com outra pessoa. Ele disse que evitou o contato para não atrapalhar o novo relacionamento, mas recebia notícias por conhecidos comuns. Quando o menino nasceu em setembro de 2014, o pai biológico disse ter procurado a mãe do bebê e soube que ela havia sido registrada com o nome do marido dela. Na ação, o pai biológico pediu à justiça que o registro de nascimento da criança fosse anulado e que ele fosse reconhecido oficialmente como pai da criança.
Mas o Ministério Público de Minas Gerais apresentou uma solução de incluir o nome tanto do pai biológico como do pai socioafetivo na certidão de nascimento, o que foi acatado pela Justiça em primeira instância. Já o pai biológico, inconformado, recorreu da sentença. Segundo ele, a atribuição de multiparentalidade não foi feita com boa fé, ou seja, não foi feita considerando a harmonia entre os interessados ou a ausência de um dos pais, e por isso seria ilegal. Muito bem, então aí inovações judiciais para tentar fazer e resolver essas questões domésticas, né? O Brasil tudo se judicializa, inclusive 2 pais na mesma certidão de óbito. Eu fico imaginando, na certidão de nascimento. Eu imagino essa certidão passando por alguns cartórios conhecidos aí, a complicação que isso ia gerar, mas enfim, ordem judicial deve ser cumprida. Seguindo com as nossas informações, vamos lá, porque ocorreu um acidente com vítima fatal na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Famosa, né, Famosa Serra de Belas Paisagens. Diversas obras de manutenção estão sendo desencadeadas na região e a SC 390, que é a famosa Serra do Rio do Rastro, acabou tendo um acidente fatal. Um operário de 49 anos caiu de uma plataforma de uma altura de 15 metros e acabou, não resistindo aos ferimentos. Ele foi encaminhado a um hospital na cidade de Lages, mas já chegou aí sem vida. As obras foram paralisadas e serão retomadas assim que a autorização for emitida. Atualmente, os valores investidos são mais de 21 milhões de reais pelo governo catarinense para modernizar e dar maior segurança à estrada. E olha essa, Thiago. Um menino de 3 anos encontra cobra de mais de 1 metro em brinquedo no Mato Grosso. O menino de apenas 3 anos encontrou uma cobra, que dá para ver ali, o Douglas mostrar mais para baixo, uma cobra de cerca de 1,5 metro nos brinquedos da varanda da casa, em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso. O Corpo de Bombeiros foi acionado até o local por volta das 11 horas e 35 minutos, onde fizeram a captura do animal. Eles informaram que ninguém ficou ferido. E ao chegar na residência, os bombeiros militares constataram que o réptil realmente estava no meio dos brinquedos. E conforme disse um dos moradores, os bombeiros, o filho, quem avistou o animal silvestre na varanda escondida nos brinquedos de EVA, informando pelos pais. E ao tomarem conhecimento da situação, rapidamente os bombeiros iniciaram o procedimento da captura, que era uma jiboia de cerca de 1,15 m de comprimento. E por estar saudável, a jiboia foi solta em uma área de preservação ambiental, longe de perímetros urbanos. Mas que perigo, Beto Guidini, uma jiboia de 1,15 m no meio dos brinquedos da criança. Pensa o problema que isso não dá. Isso mesmo, Thiago. Nunca achou cobra no meio dos brinquedos, Beto? Não, nunca tive problemas com isso. Muito bem. E você? Também nunca achei. Meus brinquedos sempre estiveram muito bem guardados. Seguindo com as informações, já imaginou um churrasco, Beto, com um carvão de 41 milhões de dólares? Seria interessante, né? Um belo churrasco. O problema é que o carvão disfarçado, na verdade, era cocaína. A droga foi confiscada pela polícia dentro de 2.000 sacos de carvão, em uma carga que foi visualizada por um scanner de raio-x. Isso mesmo, cocaína disfarçada de carvão. A droga, que geralmente é branca, foi pintada de preta e um simulacro parecia peças de carvão. A carga foi localizada na Irlanda. Segundo as informações, dentro de containers com mais de 2.000 sacos, um scanner e cães farejadores conseguiram rastrear esta nova forma de tráfico de drogas e o valor absurdamente alto, 41 milhões de dólares, a gente está falando em quase 200 milhões de reais, né, Beto? E agora falando uma notícia boa, Thiago. Filhotes de ararinha azul nascem no Brasil após 20 anos de extinção. 3 filhotes de ararinhas azuis nasceram na região da Caatinga, Baiana, nos anos 20, após uma série declarada de extinção no Brasil. Este é um fruto de um casal que veio entre 52 exemplares repatriados da Alemanha no ano passado. O primeiro filhote da ararinha azul nasceu em 13 de abril e os irmãos nasceram em 6 e 9 de junho. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a ararinha azul é considerada extinta no Brasil desde os anos 2000. De lá para cá,
São registrados cerca de 160 ararinhas em cativeiro privado. E de acordo com analista ambiental responsável pela área temática de pesquisa, monitoramento e manejo do Núcleo de Gestão Integrada, o ACMBio Juazeiro, Camille Lugarini, as ararinhas azuis devem ser reintroduzidas na natureza. A previsão é que isso aconteça no interior do Refúgio da Vida Silvestre da Ararinha Azul, em Curaçá, na Bahia. O município está localizado a 594 quilômetros de Salvador, no extremo norte da Bahia. Muito bem, Beto Guidini, para a gente encerrar a edição de hoje, boletins epidemiológicos. Isso, vamos mostrar os boletins de hoje, Thiago. São 9 horas e 47 minutos e começamos por Nova Prata. Casos ativos, 33, casos novos, 12, confirmados em UTI, 1 pessoa, e óbitos confirmados, 55. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos, 2, em isolamento, 3, óbitos 4. Pela cidade de Cotiporã, casos ativos 12, cotiporanenses em monitoramento 31, hospitalizados 1, óbitos 4. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 169, casos hospitalizados 5, em outros hospitais 5 e óbitos 60. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 27, hospitalizados 1, em isolamento e monitorados 96 e óbitos 13. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos ativos 5, em isolamento domiciliar 12 e óbitos 5. Pela cidade de Paraí, casos ativos 20, 18, casos de óbitos 20 e casos de internações não temos nenhum, e monitoramento 25. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 12, em isolamento 14, hospitalizados 1 pessoa e óbitos 11. Pela cidade de Vila Flores, casos ativos 19 e óbitos 13. Cidade de André da Rocha, ativos não temos nenhum, e em isolamento 6 pessoas e óbitos 1. Pela cidade de Protásio Alves, casos ativos 3, em isolamento domiciliar 18, óbitos 5. E pela cidade de São Jorge, óbitos, temos 11 óbitos e isolamento domiciliar 5 pessoas. Muito bem, essa foi a nossa cobertura de hoje nessa quinta-feira. Passamos pela região, pela Serra, o Planalto, as informações do estado do Rio Grande do Sul, uma pitadinha de esporte, economia, agricultura, mercado financeiro. Terminamos aí nas notícias internacionais, os principais fatos da política e da atualidade. O jornal mais completo da televisão brasileira vai ficando por aqui. Conecta Mais TV, 3 anos. Fique ligado, muitas novidades da nossa programação vão surgir nas próximas semanas. Retornamos amanhã, sexta-feira. Não teremos Expresso meio-dia no dia de hoje. E amanhã, 8 horas da manhã, Beto Guidini, nós estamos a postos com os principais fatos que se tornam notícia. Uma ótima quinta para você, Beto, e uma ótima quinta para quem nos acompanhou. E um abraço para os nossos telespectadores, para a Rosane Solete e para o Diego Polezelo. E a previsão do tempo para esta quinta-feira será de sol, o dia todo sem nuvens. Não chove à noite, o tempo será aberto também sem nuvens. A mínima de 5 graus, já a máxima poderá chegar aos 21 graus. Neste momento fazem 12 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, cuidem-se e até lá.